Catiúcia. Ô, gente, olha, eu falo todo episódio que eu tô nervosa, mas este eu verdadeiramente tô nervosa. Essa mulher é uma divindade. Então, Catiúcia, muito bem-vinda. Obrigada, guria. Obrigada. Queria também aqui só rapidinho, eu vou ler, porque o seu currículo é assim, é extenso o currículo dessa mulher, gente. Com licença aos ancestrais para eu ler esse currículo aqui. Ela é mulherista africana, coordenadora geral do Laboratório Jerumá, Africologia e Estudos Ameríndios na Universidade Federal Rio de Janeiro, na área de Filosofia Africana e Indígena, graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Filosofia e Ensino pelo Programa Pós-Graduação de Filosofia e Ensino. Também. Tem mais, gente. Tem mais. Segura aí que ela tem mais, porque eu não sei que hora que ela dorme. Mas vamos lá. Doutorando em Filosofia no Programa de Pós-Graduação de Filosofia da Universidade Federal do Rio, no Instituto Filosofia e Ciências Sociais. A sua pesquisa é sobre filosofia quemética. Sim. Que a gente vai falar sobre isso também, né? Que é bem importante. Tem TED Talk. Sim. Tem programa na GNT. E agora, além de tudo, é convidada pela Universidade de Temple, é isso? Isso. E aqui na Filadélfia, né? Sim. Morando em Nova York. E tá hoje aqui com Pretas em Nova York. Uma coisa que eu queria dizer, eu não sou mais doutoranda, eu sou doutora, eu defendi em janeiro. Gente! Parabéns, doutora em filosofia! Olha, literalmente temos não só a professora doutora aqui sentada hoje no sofá. Cara, muito obrigada de estar aqui com a gente, muito obrigada de aceitar esse convite. É muito importante, muito especial pra gente ter nessa terceira temporada. Ainda mais nesse período que você tá morando em Nova York. Sim. Não tá só de passagem, tá morando aqui. Eu tô assim, eu tô suando. O que a gente fez pra já pode respirar. Assim, eu tô, olha, obrigada, ancestrais. Eu aprendi com Catiúcia uma coisa, eu amo quando ela fala isso. A minha vida inteira, eu fui criada, né, entre catolicismo e umbandismo, e umbanda, né? Então, assim, a vida inteira eu sempre falei, graças a Deus, graças a Deus. Quando eu conheci Catiúcia, a primeira coisa que ela me disse, eu nunca mais vou esquecer, e eu tomo isso pra vida, ela falou, graças aos ancestrais. Graças aos ancestrais, graças aos ancestrais. Assim. Os ancestrais me movem, né? Nos movem. Né? Então, quando nós falamos dos ancestrais, nós estamos falando de quem nos antecedeu, de quem fortalece a nossa coexistência hoje, amanhã, ontem e sempre. Isso eu ia te perguntar de onde vem disso. Do nosso movimento, né? Sim, do nosso movimento do ontem, do Sankofa, né? E ainda mais nós, né? Que fomos impedidos de conhecer a nossa história, fomos impedidos de conhecer a nossa ancestralidade. Então, quando nós reivindicamos, né, chamamos pelos ancestrais, também a presença dos ancestrais nos ajuda a compreender quem nós éramos, para pensar e compreender quem nós queremos ser à frente, né? A sua história é muito bonita, né? A gente ouve falar de quilombo, mas a gente nunca, eu pelo menos, não sei de alguém que fala eu sou quilombola. Eu vim de uma comunidade de quilombo, né? Eu vim de um quilombo. Então, eu quero ir lá também, mas já entrando nessa parte de você hoje ser doutora em filosofia africana. Primeiro que filosofia já é uma coisa que parece ser bem inacessível. Sim, E aí você ainda traz a filosofia africana para isso, né? Então, como foi, de onde vem toda essa vontade, essa força aí também, você mesmo como doutora hoje em filosofia africana? Tu sabe que assim, a ancestralidade é algo muito peculiar, né? Eu fiz o meu vestibular para economia. E aí, para economia. E aí eu fiquei doente na época. E para não perder a vaga, eu entrei nas vagas ociosas.
E aí eu entrei nas vagas que sobraram e entrei em filosofia, que a nota de corte dava para entrar e tal. E aí fui, participei de uma aula e falei, semestre que vem eu troco. E aí eu passei um semestre tentando trocar. E aí não consegui, eu falei, bom, vou entender o que é. E aí a filosofia tem uma... A filosofia trabalha com a ideia de pesquisar, de pensar sobre a vida, né? De pensar sobre os seres. Mas quando eu entro em filosofia, me dou conta que esses seres, nenhum deles pareciam conosco, né? Então, a filosofia, ela gira, né? Ela fica na órbita de homens brancos, né? Na sua grande maioria europeu, e sempre falando de si mesmo, né? Sempre esse processo egóico. E aí eu, uma mulher preta, nascida e criada dentro de um terreiro, né? Nunca vivenciei outra espiritualidade. Também, né? De raiz de família quilombola. E aí eu me deparo com essa filosofia. Eu digo, não. Que e aí, choque. um choque, né? E eu disse, bom, se filosofia é pensar a vida, o que eu aprendi a vida inteira é filosofia. Eu começo um processo investigativo e descubro a filosofia africana. Isso no primeiro período já de graduação, né? E eu começo e não foi nada fácil. Porque naquela época, há mais de uma década, se afirmava muito que filosofia africana não existia. Né? E que eu estava inventando, e que a filosofia era uma particularidade grega. Ela partia de um milagre dos gregos, né? Meu Deus. Que é o que a gente aprende em O escola, milagre da né? exploração. Isso, Eu né? fiz jornalismo e a única filosofia que eu aprendi foi a filosofia grega. Sim. Na faculdade. Eu tive semestres de filosofia Sim. e tudo era filosofia grega. Tudo. Antes de fazer filosofia, eu fiz pedagogia, né? E aí também, assim, a base da educação... Mais um, né? Vai acrescentando. Eu fiz pedagogia. A gente tá tão atrasado. Tudo ainda. É por isso que eu tava nervosa. Eu falei, gente, será que eu tenho cabeção pra falar com essa mulher? E aí e era só filosofia, ocidente, né? E aí quando eu me dei conta, assim, que existia um universo de pensadores, né? Gosto muito de uma frase da Sueli Carneiro, que ela diz, né? Quando perguntam para ela o que é epistemicídio, que é morte do conhecimento, ela fala de epistemicídio é falar de mim. Porque quando eu entro na universidade, eu vou ter ensinos que não falam de mim. Então, matar esse ensino é me matar também, sabe? Nossa. E aí foi o choque que eu tive, assim. E eu sou apaixonada, eu não consigo nem ter contato com outras filosofias, assim. Porque daí eu fui perceber que aquilo que a nossa mãe faz, que as nossas avós fazem, que a nossa família faz, né? Isso é filosofia. Isso tem que ser levado em consideração. E quando se nega que existe filosofia africana, na verdade, está se negando a humanidade de pessoas pretas. Porque filosofia é pensamento. Se as pessoas negras não possuem filosofia, automaticamente elas não pensam. Né? Então é intencional também para que a filosofia não esteja no jornalismo, né? Que a filosofia não esteja na pedagogia, que a filosofia africana, né? Não esteja em nenhum lugar, porque também é a manutenção das pessoas pretas no mesmo lugar histórico, no mesmo lugar de análise, sabe? Sempre no lugar de subalternização. E eu já tenho uma pergunta, eu sei que você tem uma jornada trilhada na sua... Não, eu tô aqui, eu tô calma agora, gente. Eu realmente não dormi essa noite, mas eu tô calma agora. Então estamos bem. Eu cheguei aqui também Agora dizendo que eu tava nervosa. Sim, agora sim. Então, pra gente ter, né, uma conversa baseada no entendimento comum, né? Qual é a diferença, a maior diferença? Não sei se, com certeza tem várias. Minha mente tá tipo assim, claro que tem várias diferenças, mas qual é a diferença da filosofia africana para essa filosofia grega que é mainstream, né? A filosofia grega ela trabalha muito com a ideia do logos, né? Dessa ideia de uma racionalidade, né? Que a concepção de humanidade ela se dá única e exclusivamente pelo único fato de pensar. Eu penso, eu existo. Que ironia. E quando você pensa e existe, automaticamente você tem um modelo, né, de humanidade. E esse modelo de humanidade atende a um protótipo estabelecido também por um ideal de poder, né? A filosofia africana trabalha com uma outra perspectiva, que é a racionalidade. A racionalidade também faz parte, só que também tem o sentir. Eu sinto para coexistir. Então, os sentidos, eles não... A filosofia ocidental nega o sentido, na medida que pensa essa racionalidade, né?
E aí tem autores que dizem que os sentidos te enganam, e quando, na verdade, para as filosofias africanas, sentir é poder, né? Pensamento coronário, que eu sempre falo, né? O pensamento vem do coração. E o que isso significa? Assim, nós não somos desassociados dos nossos sentidos. Os nossos sentidos compõem realidade também. Né? Então, quando nós olhamos algo e aquilo nos atravessa, nós também refletimos sobre aquilo. Então, a grande diferença entre filosofia africana e filosofia ocidental é porque essa dicotomia, essa diferenciação, né, que o Ocidente faz da quebra do mito e do logos, mito para nós não é a inverdade, mito é a própria verdade. Né? Os mitos constituem a verdade. Então, quando nós pensamos na ancestralidade, não é um mito, é uma realidade, é uma composição do que nós somos. Nossa, gente, minha mente explodiu. Não sei como continuar, mas faz todo sentido quando você explica assim, porque olhando pelo viés da saúde mental, a nossa realidade é muito agressiva. Sim. É muito agressiva e a gente tem transtornos de ansiedade, depressão, tipo, claro que a gente vai ter essas coisas. A gente tá vivendo como se a gente não pudesse sentir, como se essas coisas que essas atrocidades que a gente fala um pro outro, faz um pro outro, não tem nenhuma consequência real, porque não afeta a matéria, sabe? Uma matéria que é interessante pro capital. Mas exato, aí que tá, esse é o grande ponto, tu entendeu? Tu imagina o povo preto, que é um povo que foi dilacerado pelos processos coloniais. Nós, todas as pessoas pretas no mundo, carregam, né, sintomas desse processo. E o sentir, então assim, nós somos o povo que mais desenvolvemos. Pensando na área de saúde, a gente desenvolve muitas doenças que vêm através desse processo psicossomático. Sim. Então, como é que você nega o sentir? Então, muitas das vezes, quando você chega... as pessoas pretas, por exemplo, chegam e falam das suas dores, aquilo ali também compõe uma realidade. Ela não pode ser negada. Sim. Você não pode exigir algo estático, racional, apenas, né? Porque ela traz elementos que fazem parte do seu cotidiano. E uma coisa que é muito importante que a colonização tenta fazer, ela tenta apartar matéria do espírito. E quando aparta a matéria do espírito, você mata também esse sujeito. Né? Então, quando você nega esse sentido, você está matando esse sujeito. E é por isso que nós carregamos também feridas. Né? E essas feridas, elas são milenares. Porque mataram a nossa... Quer dizer, tentaram matar a nossa capacidade. Então, uma coisa que eu sempre falo nos cursos de filosofia é que a racionalidade, a colonização, ela não triunfou porque eles tentaram colonizar a nossa mente, mas a gente pensa com o coração. Então, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de expressar a vida, ela não é racional. Então, quando eu te conheço, que poder é esse, que fenômeno é esse que faz com que a gente se conecte, né? Que faz com que a gente ande na rua, com que faz que a gente se sensibilize, com que faz que nós tenhamos um senso de povo e um senso de comunidade, que mesmo com todos os processos da colonização, ele não se finda. Né? Então, é nesse sentido, e o Ocidente não consegue dar conta, não entende, né? Que a grandiosa Conceição Evaristo tem uma frase que ela fala, né? Tentaram nos enterrar, mas esqueceram que nós somos semente. E a semente mora no nosso coração, sabe? Na nossa cardiografia do saber, né? Então, a nossa forma de pensar, ela é coronária. Nós pensamos para sentir o mundo e olhar o mundo através desse sentido, sabe? A nossa forma de pensar é coronária. Coronária. Então, primeiro, o coração... Acho que eu vou chorar. Gente, que bonito. coisa bonita! Eu escrevo sobre isso, eu fiquei apaixonada pela vez que eu li. Eu chorei horrores também. E porque, por exemplo, assim, quer ver um exemplo? A gente foi construído que chorar é fraqueza. Pois é. Né? Mas chorar é a nossa maior potência. Porque quando nós choramos, nós falamos com todas as nossas verdades, nós estamos desconectados da racionalidade. Porque a gente está botando sentir... E água, né? Então, a gente está se lavando e falando. Então, é um momento... que eu escrevi sobre as águas matriciais, né? Que são as nossas águas primeiras, que é essa água que fertiliza a nossa vida, entendeu? Então, olha o poder do choro, olha o poder que se concentra no ventre, né? E aí, ventre, pensa desse ventre
mítico que todas as pessoas pretas têm. Né? Então, o sentir, ele é muito poderoso, assim, e isso é muito violento, porque nos matam por conta disso, né? Por conta da nossa expressão, do nosso jeito de andar, do nosso jeito de falar, do nosso jeito de dançar, do nosso jeito de mover. O nosso corpo, ele fala. Eu tô aqui falando, o nosso corpo, seja se mexer, nosso corpo é movimento o tempo inteiro, porque isso tudo é expressão do sentido. Tudo isso é filosofia. Tudo isso é filosofia. E faz tanto sentido, né? Porque a gente cresce ouvindo, né, podar o entusiasmo, Sim. né? A gente não se expresse demais, não chora em público, não sorri muito, não fale alto. Então, faz muito sentido isso, né? Uma forma de controlar mesmo, né? Sim, e esse controle é dominação. Entendeu? Entendi. Você controla as suas emoções, você também controla as suas emoções. É que você controla e você domina, entendeu? Essa é a ideia. Então, a ideia de uma racionalidade estática, ela é justamente essa ideia para um corpo domesticado, para você domesticar um corpo. Né? E quem você acha que no final é mais afetado por esses controles? Qual é a população que é mais afetada por esses controles? Negra. A população negra. A população negra é meio paradoxal, porque a população negra, ao mesmo passo que ela é extremamente afetada, ela também consegue se sobressair por isso, entendeu? E aí, eu acredito que, inclusive, né, pensando espiritualmente, né, porque a espiritualidade, para nós, não é religião, né? Espiritualidade é uma ciência. É uma ciência transformadora. Então, acho que é nesse pulsar, sabe? Que a gente se mantém, assim. Mas é isso, assim. O nosso povo está totalmente colonizado, né? Então, essa colonização ela é intencional. Então, é essa afetação. Mas, entende, assim, ao mesmo passo que nós somos extremamente colonizados, tem ainda dispositivos, sabe? Que faz com que a gente consiga se sobressair, sabe? E quando você fala que nosso povo está colonizado, de que forma você vê isso no homem preto e na mulher preta, por exemplo? Nossa, que pergunta. A Ruth tem dessas. Ela tem mesmo. Esqueci de te avisar, a Ruth tem dessas. Que tiro foi esse? Que tiro foi? Pensar nos irmãos, né? Pensar nos homens negros. Os homens negros estão colonizados, né? Dentro dessa lógica desse machismo que é apresentado como se fosse uma estrutura de poder para esse homem negro. Quando, na verdade, ele só reproduz a lógica, porque a estrutura de poder ele não tem nenhuma. Né? Porque, no final da vida, ou ele está preso, ou ele está morto, ou ele está sozinho. Né? E aí, essa lógica, né, que é uma lógica de estrutura do machismo, né, ela beneficia os homens brancos, uma estrutura branca, de pessoas brancas, mulheres e homens brancos. Né? E os homens negros estão dentro desse processo adoecidos. Né? Então, a colonização afeta. Né? Nós somos o povo que não conseguimos... os homens negros não conseguem dar conta das suas famílias. Não conseguem dar conta... E nós estamos falando de um povo que, se a gente retorna na história, o papel, né, do homem negro nessa família, ele era um papel principal. Né? Só que hoje nós não conseguimos ver isso. Né? Isso faz parte desse processo. Bell Hooks fala isso num texto muito bonito que ela tem, que é Vivendo de Amor. E ela fala o impacto da escravidão no ato de amar, né? E o quanto ele é produzido socialmente para não amar a sua companheira, para não olhar para essa mulher preta, né? E entender que para essa mulher preta ou para esse homem preto, para essa pessoa que ele se relaciona afetivamente, né? E sempre vai ser uma relação problemática, porque ele é construído socialmente, né? Para estar nesse lugar. Pensando no mulherismo africano, eu sou mulherista africana, justamente por isso, né? Porque a gente entende os impactos dessa violência que estão sobre as mulheres negras, que estão sobre os homens negros, porque estão sobre o povo negro. Né? Então a gente precisa fazer um processo investigativo para entender o que éramos e principalmente o que fizeram de nós. Né? Então, é nesse sentido. Assim, então, às vezes eu vejo umas discussões... Que claro que são importantes, é importante, né? A gente esses demarcadores sociais, eles são importantes pensar porque nós estamos inseridos nessa sociedade, né? Então, automaticamente, há uma reprodução. Mas a resolução, e eu acredito muito nisso, né? A dissolução desse problema não será
pelo viés do Ocidente, não será pelo viés do que fizeram de nós, mas sim tentar resgatar o que éramos, tentar fazer esse homem negro entender que esse tipo de comportamento é um comportamento apresentado, não é algo inato do seu desejo apenas, sabe? Que muitas das vezes é apresentado como se isso fosse um desejo do nada, ou então, né? E as experiências são diferentes, né? Então, assim, essa estrutura beneficia os homens brancos. E você estava falando agora, né, um pouco sobre o fato de você ser mulherista africana, né? E aí, claro, isso vai surgir, eu acho, na cabeça da maioria das pessoas. Mesmo você já tendo falado sobre isso. Ela falou sobre isso no Mano a Mano, mas eu vou perguntar de novo. A diferença entre o feminismo negro e o mulherismo africano. E o porquê você se tornou mulherista africano. Você acabou de falar que é por conta das considerações, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso, assim. O quão, não só a diferença, e a outra coisa que você já disse, não se competem, não são divergentes. Não são divergentes, mas o porquê de ser mulherista africana ao invés de uma feminista negra? Bom, o mulherismo africano, né, entendendo o mulherismo africana, ele pode ser lido como uma prática, como uma teoria. E pensando em teoria, ele é teorizado no final da década de 80, pela doutora Clenora Hudson, que é uma mulher preta aqui dos Estados Unidos, né? E que faz uma investigação no comportamento das nossas ancestrais. Como que as nossas ancestrais se organizavam, como era a organização política, social, espiritual dos territórios antes da colonização. E ela descobre, e aí eu gosto muito de uma frase que ela diz, eu não inventei nada, eu só fui lá e fiz uma investigação de como nós éramos. E aí, pensando em África, né, como um continente matrilinear, né, que sempre coloca as mulheres como centro, né, porque a herança familiar ela é consanguínea, né? Então, há uma matrilinearidade vive e presente no modo organizativo do continente africano. Então, as mulheres sempre foram aquelas que gestaram a potência do seu povo. Elas sempre foram aquelas que tiveram à frente dos processos organizativos, né? Esse lugar da mulher enquanto um ser menorizado, ele é uma produção do Ocidente. Se nós pegarmos uma outra pensadora, que é a Oironke Oeumi, que ela vai dizer, inclusive, que a categoria mulher é uma invenção do Ocidente. Essa nomenclatura ela não existe. O que é ser mulher? Né? E ela vai dizer que essa invenção de ser mulher ela acontece com os adventos da colonização britânica. Até aquele momento, ele dizia, aí se cria a mulher, se cria a categoria mãe, para colocar essa mulher no lugar de subalternização. E aí, quando você coloca essa mulher de subalternização, automaticamente você tem um outro paradigma ideológico que é, né, esse lugar do homem, do pátrio, do poder. E isso é algo que chega no continente africano com os adventos da colonização. Então, a doutora Clenora Hudson diz, por que não fazer um processo investigativo para tentar pensar a libertação das mulheres negras a partir dos seus próprios paradigmas ideológicos? Né? E aí, mulherismo africano, o mulherismo, a ideia do mulherismo, né? É a representação dessa feminilidade e africana por conta da região, né? da localização dentro do continente. Né? Todos nós, pessoas pretas, somos ancestrais de África. Né? Independente de onde o nosso corpo chegou, nosso corpo é um território, né, que carrega códigos e a geografia do nosso lugar não se perde. Então, nós somos pessoas africanas. Na África global, né, onde chega as pessoas pretas, chega a África. Né, a gente vê aqui nos Estados Unidos, a gente vê as comunidades negras como elas têm elementos dos povos africanos. No Brasil, né, que é o maior contingente populacional de pessoas pretas fora do continente africano, a gente vê uma expressão viva. E isso, a gente precisa fazer esse resgate, sabe? E nós temos isso no Brasil. A gente olha para as Yalorixás, a gente olha para as mulheres de quilombo, nós olhamos para as líderes comunitárias. Essas mulheres sempre à frente desse lugar territorial. Né? Então, ela diz assim, então é por isso que, para nós, mulheres pretas, o feminismo ele não dimensiona a grandiosidade do que as mulheres negras são. Até mesmo porque o feminismo ele nasce de uma perspectiva do sufragismo que é ocidental, que é europeu. E quando ele nasce, ele não nasce pensando em nós, mulheres pretas.
entendendo a importância da luta histórica política do feminismo negro, mas por que não pensar embrionariamente o que é a partir de nós? Porque o feminismo embrionariamente não foi pensado pelas mulheres negras. Se nós pegarmos a própria Angela Davis, né, no Mulher, Raça e Classe, ela vai falar isso. Né? Ela vai dizer quando as mulheres negras começam a questionar o papel, por exemplo, dos seus homens que são linchados em praça pública. Né? Então, assim, e aí o mulherismo pensa essa perspectiva de povo, né? De convidar esse homem negro que está dentro desse processo que eu trouxe e dizer assim, então, não existe meio povo. Não existe você fazer uma luta só com mulheres. Nós somos um povo. Nós somos segregados coletivamente. Automaticamente temos que reagir em grupo. Então, eu gosto muito de algo que a minha mãe dizia, que quando ela estava grávida, ela não sabia se seria um menino ou se seria uma menina, mas ela sabia que seria uma pessoa preta. Então, que ela teria que entender como era o corpo dessa pessoa preta num país racista. Né? Então, o mulherismo africano, ele parte desse princípio, né, de fazer uma investigação, nos nossos princípios morais, éticos, né, a partir de nós. E que já existem, né? Porque muitas das vezes a gente acredita que é algo que está lá longe, mas não, a gente pode olhar para o terreiro, a gente pode olhar para os quilombos, a gente pode olhar para nossas mães, né, que mantém o pilar da família. Então, e é importante dizer isso, né, porque assim, o mulherismo africano, ele não rivaliza com o feminismo. São teorias políticas distintas, e automaticamente uma vai, né, não vai... elas não dialogam, né? Porque muitas das vezes perguntam, não é um braço, não é nada. É uma narrativa política, o mulherismo africano, e o feminismo negro é uma outra narrativa política. Nós, mulheristas africanas, entendemos o mulherismo como... o feminismo negro como insuficiente para dar conta da dimensão do racismo. Né? Ele é insuficiente para dar conta da dimensão do racismo. Então, assim, mulheres negras morrem porque tem... perspectivas do racismo para essas mulheres, assim como homens negros morrem, né? Então, assim, nós morremos, no final, nós morremos de todas as formas. Não sei se eu consegui te explicar, mas é porque... Super! Eu posso fazer uma pergunta? Claro! Deixa eu ver se eu consigo elaborar minha pergunta. Seria errado eu falar que o mulherismo coloca o mulherismo africano, coloca a mulher negra e o homem negro no local de igualdade? Coloca no mesmo lugar de igualdade, mas assim, entendendo as especificidades de violência que ambos sofrem, né? Sim. Porque a minha pergunta, dando continuidade, seria isso. Porque como a gente enxerga o mulherismo, como trabalhar, principalmente para o homem preto, como trabalhar com o mulherismo africano, tô pedindo um conselho agora para o pessoal. Como trabalhar dentro do mulherismo africano numa sociedade ocidental. Não sei se você conseguiu me entender. Consegui, total. E essa, na verdade, é o nosso grande desafio, irmã. Sabe? Porque a gente é ocidentalizado. Sim, exatamente. A gente é ocidentalizado, existe poder. Nós somos cotidianamente afetados por essa ocidentalização. Né? Se nós olharmos isso, a estética desse lugar, ele é totalmente cartesiano. Então, assim, nós estamos o tempo todo inseridos nesse processo. Agora, a tomada de consciência, ela é importante para entender o seu lugar enquanto povo. Né? Então, o mulherismo africano, ele parte dessa perspectiva, dessa tomada de consciência, né? Desse homem negro entender que ele também faz parte desse processo. Né? E quando ele me violenta, ele se violenta. Sim. Né? Quando ele me destrói, ele se destrói. E tem algo que eu acho muito importante, assim, que dizem que homens negros têm privilégio. Violência não é privilégio. Ele está num espaço na qual ele consiga te violentar, tem essa estrutura, esse poder sobre o seu corpo, né? Porque está inserido nessa perspectiva ocidental, isso não dá a ele privilégio. Violência não é privilégio. Porque, no final das contas, ele também não tem privilégio nenhum. Não é dono de nada, não está no lugar de poder de nada, só do que ele acredita que fizeram dele. Sabe? E como que o homem negro consegue destruir isso, esse privilégio que não é privilégio dentro desse espaço? Então, o mulherismo africano convida os homens negros para que juntos nós consigamos pensar esse caminho. É um convite. É um convite. Entendi. Porque essa luta é de povo. Se é de povo, não pode ser só as mulheres negras falando sobre isso. Eles Nossa, sim, faz precisam sentido. se refletir, precisam estar conosco, né? E entender que essa luta é nossa.
Para manutenção vou fazer do até nosso uma outra, legado. Claro! uma outra Vou até me perguntinha. Você acha, então, por exemplo, a gente fala muito, eu sei que hoje em dia o pessoal leva na brincadeira a questão de palmitagem e tudo mais, mas falando sobre relacionamento preto, você acha isso essencial para o desenvolvimento do povo preto dentro do mulherismo africano também? Relacionamento afrocentrado? Uma coisa que é importante a gente dizer, né? Relacionamento entre pessoas pretas não necessariamente é um relacionamento afrocentrado. Verdade. Né? Afrocentricidade é um paradigma político que faz com que você se organize no mundo a partir de uma localização africana e de um comportamento como tal. Então, se você tem um relacionamento com outra pessoa preta, esse relacionamento ele traz ainda vestígios e violências, ele não é um relacionamento afrocentrado. São apenas duas pessoas pretas se relacionando. Né? Então, a gente ouve muito, né? Relacionamento afrocentrado. Uma coisa é um relacionamento entre pessoas pretas, outra coisa é um relacionamento afrocentrado. Sim. Como que a gente vai ter um relacionamento afrocentrado se a gente nem pensa em filosofia africana? Exatamente. Assim, Tipo... Tem uma coisa que eu estava conversando há um tempo atrás, eu acredito que a gente precisa ter uma grandíssima irmã amiga minha, irmã espiritual e também irmã de construção do mulherismo africana, que é a Nini Kembanayo, e ela tem um trabalho muito bonito com as crianças, assim. E eu acredito que a gente precisa investir tentar dar uma segurada no que está aí, né? Mas tentar investir nas nossas gerações futuras, assim. E aí que é importante a filosofia africana. Porque, entenda, história é poder. Porque se você ensina a sua história, você ensina a sua narrativa, você também tem uma localização no mundo, isso é afrocentricidade. Isso que a afrocentricidade te convida. Como você vai se localizar no mundo, qual paradigma você vai pensar o mundo, de que lugar você vai partir para pensar o mundo. Se você vai partir para pensar o mundo a partir de uma localização africana, todas as suas ferramentas, mesmo que você esteja atravessado pelo Ocidente, forma até mesmo de olhar, ela distorce, ela troca a chave. Mesmo quando você está inserida em espaços, entendeu? Mesmo quando você mas você está lá naquele espaço, não interessa você estar naquele espaço, você pode estar naquele espaço, que é um espaço teoricamente branco, mas como você está olhando a partir daquele espaço. E como... Eu estou falando isso, desculpa, pensando, por exemplo, no departamento de africologia que eu estudo, que o professor Molef Katiachanti é coordenador, e é uma universidade branca, e ele tem um departamento de africologia, ele é o teorizador da afrocentricidade. Entendeu? Então, assim, às vezes pode parecer meio contraditório, não. Assim, ele está ali e ele tem uma localização, ele tem uma forma de perceber o mundo. E isso não muda. Ele é branco, desculpa. Ele é negro. Ah, ele é negro. Tá. Por isso que eu... Ele é negro. Falha minha. Não, eu entendi. Porque você ia também... Não, ele é negro. Porque eu pensei, já não é apropriação? Não, não, por isso que eu pensei. Eu falei, nossa, estranho, gente. né? Aí a gente ia ter que tirar. Tem, né, que o ego branco tudo é possível, mas... Tudo é possível, né? Até esses espaços, eles fazem questão de tentar ocupar. Sim. Mas ele é negro, claro. Mas lá vai eu nas perguntas. Eu tô curiosa. adorando. Não, mas essa eu tô curiosa. Porque você foi criada em um quilombo. Sim. Eu acho que seria até legal, de repente, dar a definição de quilombo por uma quilombola. Porque, né, a gente ouve muito nos livros, enfim. Mas você foi criada em um quilombo. Aí, trazendo agora para os Estados Unidos, para a cultura desse país também, que é uma cultura completamente individualista, machista. Como que foi, como que está sendo toda essa transição, esse processo, e até mesmo para você continuar, sabe? Se aquilombando. É interessante tu me perguntar isso, assim, porque eu levei um choque quando eu cheguei aqui, né? E porque eu venho do quilombo e eu venho do Brasil também, né? Também. Porque as pessoas do Brasil, elas têm uma outra forma de se relacionar entre si. E cheguei aqui, as pessoas, né, elas são... Eu pedi desculpa uma vez num menino, ele falou, não precisa tocar em mim pra pedir desculpa. Eu falei, nossa. Falei, tá. Tá. Welcome to New York, né? Bem isso. Eu na escola, literalmente. A gente teve isso. Cara, é muito violento falou sobre isso. isso no episódio com a Isabela, porque eu te falei, a Isabela tá aqui há 20 anos, né? Mais de 20. Mais de 20 agora. E ela falou muito disso, da dificuldade que ela teve quando criança, porque ela gostava de abraçar e tal, e aí chamava a mãe dela na escola pra falar, ei, sua filha não pode ficar abraçando os outros, não. Isso pra mim foi um problema, e é um problema. Porque, por exemplo, assim,
eu até tava vendo essas pessoas, elas te pedem sorry, mas elas nem encostaram em ti, né? Elas te pedem sorry por chegar, tipo, próximo de ti, né? Ocupar o seu bubble. Exato. Sua bolha. Sua esfera ali, né? Você tá, Exato. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Isso pra mim foi um susto quando eu cheguei aqui, né? Porque teve essa situação numa biblioteca, mas teve também uma vez que eu fui visitar um observatório e eu bati na menina e eu peguei na perna dela. Falei, sorry. E aí ela me olhou do tipo assim... Você tá me assediando. Você tá me assediando. Aí... Catiúça no Me Too. Brincadeira. Corta, pode cortar. Mas ficou bom. Ficou bom, a piada ficou boa. Daí uma amiga meu falou assim, então, é porque... Aí fui entendendo, sabe? Esse jeito frio, esse jeito... que é totalmente diferente, assim. Eu ainda não sei te responder sobre isso, né? Eu acho que eu preciso vivenciar mais um pouco, né? Também eu tô em Nova York há 3 meses, morando, né? Eu sempre vim a Nova York passear, né? Mas morar em Nova York tá sendo a minha primeira experiência. Então, o primeiro mês, eu acho que ainda foi aquele mês, assim, turistado, Sim, entendeu? tudo bonito. Tudo bonito. Agora eu sou bem cidadã, se não sai de casa, televisão. Ai, tudo me cansa, me irrita. Tudo sai correndo. Sai correndo. Tudo é rápido. Tipo, até as pessoas estão turistando, eu falo assim, meu Deus, que saco, eu tô com pressa. Tirando foto desse negócio aí, eu tenho que andar. Sendo que eu era essa pessoa há 2 meses atrás, entendeu? Tipo, fazendo foto. Mas assim, irmã, eu vou te falar uma coisa assim, ó. Ainda assim... eu ainda vejo, entre a população negra, eu vejo muitos elementos, sabe, de comunidade. Sim. Eu vejo. Sim. Eu vejo muito vivo, um olhar, um toque, uma frase, sabe? Isso eu vejo. De repente, a estrutura de quilombo, né, que nós conhecemos no Brasil, de repente ela não tenha uma definição aqui, embora agora recentemente me falaram que há registros que teve quilombo nos Estados Unidos, então nem vou falar isso aqui, viu, gente? É só uma coisa, depois... Eu corto. Não, você pode deixar, mas ainda não falo do que eu ainda não tenho totalmente certeza, mas me falaram, eu falei, nossa, eu vou atrás disso para pesquisar. Legal. Porque é uma experiência africana que chega aqui, sabe? Porque aqui também chegou corpos africanos, né? Então, por exemplo, assim, quando eu vou nos festivais, quando eu vou nos bairros, sabe? Eu ainda vejo... Eu vejo isso, assim, eu vejo... E isso mesmo que seja numa leitura diferente, sabe? Sim. Mas é uma leitura de comunidade. O básico, você tá andando na rua... Hi, sister, I love your hair. Sabe? Tipo, que é o básico, que não é básico. Né? Que você já não vê, por exemplo, as pessoas brancas fazendo isso, de repente. É verdade. Né? Então, assim, isso... tem esse senso também um pouco de comunidade. É que a gente é brasileira, né? Então tem ele muito expressivo no Brasil, né? Eu vejo um pouco disso, assim, não sei se... E aí, jogando pra você, né? Mas na proteção, assim. Eu acho que aqui preto se protege. E isso eu achei incrível, Isso é sabe? bem... Eu tenho uma história que eu sempre conto. Quando eu estive aqui a primeira vez, em 2018, foi a minha primeira vez nos Estados Unidos, que eu vim pra Temple para participar de um congresso. E eu fui numa cafeteria e o meu inglês chorou, daquele ratatá que tu sabe. Assim. Nossa, nada, só no close. Aí eu pedi um café no cara, sustenta no cara. Yes. E você nem sabe o que eu tô dizendo. Nem sabe o que tá falando. Nem sabe. Yes. Só concorda. Quem não tá? Todo mundo. E aí eu pedi um café e eu falei, ice coffee. Sim, ela me trouxe café gelado, né? Aí eu falei... Aí meu amigo falou, mas é porque você falou ice coffee. Você pediu café gelado pra ela. E aí eu fui tentar no meu inglês, que é daquele jeito, e ela foi super grossa comigo. Ela me tratou mal e disse que não ia trocar. E um amigo daqui levantou e quando ela fez menção com o corpo, ele parou na frente dela pra falar com ela e todas as pessoas pretas que estavam na cafeteria olharam pra ela, assim. Uau. Aquilo pra mim... me marcou de um jeito que é esse lugar da proteção, sabe? E aí todo mundo me olhou e ela olhou e ele falou assim, você vai trocar o café dela. Você vai trocar o café da minha irmã agora. Porque é um direito e tal, aqui, né? É um direito do consumidor. Ela trocou e as pessoas não fizeram nada. As pessoas voltaram para os seus lugares, arrumaram seus corpos e continuaram lindamente tomando o seu chá das 5. Que era numa cafeteria que eu fui comer um café com bolo.
Que ótimo. Esse lugar da proteção, É. eu acho que tem muito, assim, né? Sim, exato. Muito, assim. Eu já tive experiência de morar com pessoas que não são brasileiras, assim, e pretas, sabe? Então você vê, assim, né? Que tem esse lugar da proteção. Eu acho que pode até ser pela nossa história, né? Que são diferentes. A história daqui, do Brasil, em relação a processos de segregação e que o Brasil, né, queria apagar a gente de outro jeito. Sim. Né? Então, acho que aqui se deu essa proteção. Quem sabe? Eu também acredito que a proteção é uma questão de sobrevivência, né? Assim, a população negra é infinitamente menor, né? Então, é uma coisa também de você se proteger para a manutenção da sua sobrevivência. Sim. Né? Então, a população negra americana sabe que a probabilidade de uma outra pessoa negra não estar no mesmo lugar que ela é irrisória, né? Sim. E eu senti isso, por exemplo, eu fui conhecer uma igreja. Eu sempre vi filme, meu filme da minha vida é A Cor Púrpura, né? E tem uma cena na Cor Púrpura que é uma cena que é muito forte para mim, que é a última cena, né? Que Sugar ele vai cantando, ela começa a cantar um blues e ela vê o pai dela cantando. E aí ela para e começa a cantar e vai pra igreja, né? Cantando, ela canta muito e é quando o pai dela perdoa ela. Enfim, dei o spoiler, se alguém não viu, vai ver. De 86. Já é antigo o filme. Antiguinho, já. Quem não viu, é atrasado. Nem é spoiler mais. Agora já tá Porque o atrasado. filme é incrível, assim, aí ela fala, viu, pai, os pecadores também têm alma. E aquela cena me marca muito, né? Coral, a igreja eu fui ver. E aí na igreja eu senti isso também. Senti esse acolhimento, essa comunidade, né? Nós chegamos, a igreja estava mais ou menos cheia. Ele falou assim, a gente falou, a gente é brasileira, a gente gostaria de conhecer e tal. E eu senti esse acolhimento também, sabe? Sim. Qual igreja que você foi aqui? The Abyssinian, É a Abyssinian, no Harlem. no Harlem. A Abyssinian, ela tem uma estrutura, né? Até trazendo aqui para Nova York um pouco para dar essa, para ter imagem, né? Para as pessoas terem imagem. Ela tem uma estrutura que é embaixo, são 2 andares de igreja, né? Aquela igreja é imensa. Sim. Mas ela tem uma estrutura embaixo, assim, como se fosse uma sala mesmo redonda, sabe? Uma cúpula da ONU, sei lá, alguma coisa assim. E aí depois em cima ela tem uma outra estrutura. Aos domingos eles abrem para turistas. Sim. E domingo no segundo culto eles abrem para turistas. E se você passar domingo às 9h30, 10 horas da manhã, você vai ver uma fila de pessoas brancas do outro lado da rua esperando para pegar ticket. E as pessoas pretas, mesmo sendo turistas, já podem que você entrar falou isso, nessa eu vou falar. cúpula. Então, quando eu fui no domingo, eu achei isso o máximo, né? Daí umas pessoas brancas chegaram Sim. e falaram assim... Aí ele falou assim, não tem mais vaga. Tipo, acabou a senha. Acabou a senha. Aí o menino branco falou assim... Aí eu cheguei, ele falou, você pode entrar. Aqui você entra aqui, ela tá com você entra, você entra... E as pessoas brancas, tipo assim, como assim? Ela já vai junto com a gente. Aí ele ainda falou pra mim, espera aqui, você tá com seu cartão de vacina, tá com a máscara? Eu falei, tô com tudo. Ah, então você entra, pode entrar. Ainda eu tava esperando um irmão, ela falou, tá chegando? Aí ele vai entrar também. Nossa! Não, é assim? É desse jeito. Desse jeito, não tô mentindo. Exato. E as pessoas brancas paradas, assim, olhando. Aí ele falou, Aí eu achei o máximo, porque ele falou isso pra mim. Virou e falou assim, infelizmente não tem mais Tipo, não sou obrigada mesmo. Não sou obrigada mesmo, porque esse aqui é um espaço nosso pra nosso gente. de luta. E uma outra cena que eu vi, que eu achei incrível. As pessoas pretas estavam filmando e eles até falavam, tem coisa que você não pode filmar. As pessoas brancas que filmavam, eles tiravam da igreja. Eles tiram, eles avisam as pessoas brancas antes de entrar. Não pode entrar com celular, não pode filmar e tal. Você não pode filmar, na verdade. E aí as pessoas pretas, eles passam e falam assim, não, para de filmar. As pessoas brancas, eles literalmente tiram o celular e tipo assim, se falar alguma coisa, por gentileza, tá convidado a sair. Foi assim, eu filmei e aí ela me falou, eu não sabia, né? Aí eu falei, sorry. Só que eu filmei a moça da frente, um casal, e aí ele questionou e falou assim, sai. Sim. E é essa parte que eu tô falando de proteção também, sabe? Mas, assim, a gente sabe que a Abyssinian também, ela historicamente é conhecida porque também ela foi um dos grandes espaços, né? Sim. De promoção dos direitos civis negros americanos, né? Então, assim, a gente sabe que as igrejas aqui... E aí olha como... Tá aí, posso te dizer. Eu acho que mesmo, né, com toda a problemática, que muitas pessoas criticam, às vezes, né, o fato de estar inserido dentro de uma espiritualidade que não é africana, e aí, enfim...
há várias questões, mas pensando no espaço, pensando no reduto, pensando na comunidade, é um quilombo. Sim. Porque quilombo não é agora a definição que você perguntou, que essa pergunta ficou. Quilombo não é um território, mas o quilombo também ele é um espaço que traz elementos, né, do nosso povo preto, do povo africano. No Brasil, os quilombos, né, eles são heranças desses processos escravocratas, mas que a população negra se organiza dentro desses territórios. Eu gosto muito de algo que a Beatriz Nascimento traz, que o quilombo é 2 ou 3 ou 4 pessoas reunidas, é um quilombo. Somos um quilombo. Somos um quilombo! Tô arrepiada. Ela fala do processo de aquilombamento. Sim. Vou fazer uma outra pergunta agora. Não é pergunta, mas era uma coisa que me incomodava muito no Brasil, inclusive. Porque quando a gente vai em samba, por exemplo, no Brasil, é cada vez mais e mais a população branca indo nesses ambientes. Aí, para você, Catiúcia, o que você... Me incomoda muito. Ainda mais porque eu ouvi você dizendo várias vezes, samba é filosofia. Total. E são os nossos espaços, é tipo aquela nossa terapia, filosofia. é o nosso momento. O que você acha disso? De cada vez mais a gente está trazendo pessoas de fora, não pretas. Eu acho extremamente problemático e acho problemático uma outra questão que tem também, desculpa, que é as pessoas brancas chegam e chega junto também um processo de embranquecimento. Sim, sim. Esse nos grupos, em tudo. Esse é o grande problema também, sabe? É o grande problema de estarem nesse lugar e, assim, o samba é a nossa herança. O samba também é um espaço de produção de filosofia. O samba também é um espaço de produção de quilombo. E as pessoas brancas, elas chegam, né, e dominam aquilo. E onde ficam as pessoas pretas? Você pode ver a própria experiência do carnaval. Você pode pensar no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Sim. Assim, as pessoas pretas não estão mais nos lugares de protagonismo das suas escolas de samba, que elas foram nascidas e foram criadas dentro daquele espaço. Né? Então, assim, isso é extremamente violento. Assim. Então, você vê isso na capoeira, você vê isso no candomblé, você vê isso... no candomblé ainda as pessoas brancas vão também. Eu gosto muito do que o Ana Nascimento diz, assim, as pessoas brancas chegam no candomblé e chegam com o seu embranquecimento, né? Outro dia eu estava vendo as pessoas brancas dizerem que os orixás, por exemplo, não eram pessoas negras, eram forças da natureza. Tava uma discussão disso no mundo. Eu tô dizendo. Entendeu? Daqui a pouco vou falar que o candomblé vem do branco. Aí falou mas que, falou que Oxum não era... Não, mas Oxum é um rio, não era uma pessoa. Ô, gente. Sabe? Então, assim, esses processos de embranquecimento, eles são extremamente problemáticos. Então, eu acho muito problemático, assim, sabe? Acho muito problemático pessoas brancas estarem no lugar onde o protagonismo é de pessoas pretas. E onde não foram chamados. Não tem como pessoas brancas, tipo, estarem para somar nesses espaços? Tipo, como que o isso problema, se daria? Assim, a grande questão, assim, é que as pessoas brancas, elas não conseguem ser coadjuvantes dos espaços. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema do pacto narcísico da branquitude, como fala-se da Bento. Né? As pessoas brancas, elas não conseguem ser coadjuvantes. Elas sempre querem entrar e serem protagonistas daquele espaço. Né? É realmente isso que geralmente vem acontecendo. Esse é o grande problema. Né? Onde ela chega, ela quer ser protagonista daquele espaço, ela quer falar sobre aquilo, ela quer ser, sabe? E isso é em várias situações. Sim. E como... Né, voltando um pouco para a filosofia africana, depois que você, né, adquiriu todo esse conhecimento, que você conseguiu perceber, né, que a gente está... Nossa realidade é meio que uma mentira, não sei. Como que foi para você lidar e como foi para você? Irmã, é isso. Eu acho que é pensar que tudo que a gente vive é uma mentira. Acho que a definição que tu trouxe, ela é uma definição... Bom, o papel do filósofo é questionar, né? E
questionar, inclusive, essas verdades que são absolutas. Então, depois desse processo, eu me torno essa pessoa questionadora, sabe? Eu questiono absolutamente tudo, assim. E eu tenho absoluta convicção para dizer, assim, que tudo, quase tudo, ou tudo do que nós conhecemos é uma invenção dentro desse pacto narcísico da branquitude. Né? Para se colocar como protagonista, para se colocar protagonista da história. Se você perguntar hoje onde nasceu a música, vão te direcionar para uma região. Beethoven. Alguma coisa assim. Onde nasceu, você é psicóloga, né? Uhum. Onde nasceu, se perguntar qualquer questão sobre psicologia, vão te direcionar para pesquisadores e pensadores brancos. Realmente eu não aprendi. Falando também do mulherismo, eu sou formada, tive uma subespecialização na faculdade, que eles têm esse formato que te habilita a fazer, tipo, subespecializações. Então, eu comecei a estudar estudo da mulher e do gênero. Mas, tipo, agora nunca falamos de mulherismo africano. Porque, exatamente. Tipo... E, assim, e uma coisa que eu acho que é muito violenta, assim, é não te dar a opção de você escolha, assim, e dentro de um pretenso conhecimento universal, sabe? Só que tudo que é universal, ele parte de um único lugar. Ele é único. Né? E esse universal, ele é único, ele é ocidental. Uma das coisas que a filosofia africana trabalha muito é com a ideia da pluriversalidade. De você ter possibilidades. E aí você escolhe. Olha, você tem essa possibilidade, você tem essa possibilidade. Mas não existe a possibilidade de você ter uma única forma de entender o mundo. E a gente tem não só as filosofias africanas, a gente tem as filosofias dos povos ameríndios, dos povos indígenas. Que a gente tem filosofias asiáticas, a gente tem filosofias no mundo inteiro. O mundo é muito grande para ser centralizado no Ocidente, gente. É verdade. O mundo é muito grande, tem as filosofias. Tem uma filósofa indiana que eu gosto muito, que é a Spivak. Ela traz um horizonte, sabe? O que é a filosofia dos povos indianos, assim. Você não pode dizer que você só tem um pensamento, entendeu? A gente vai, eu não sei, eu não fiz a graduação aqui, mas agora você está me dizendo que tu não teve contato, isso é muito violento, sabe? Sim. E você, acessando essas outras filosofias, esses pensamentos, você questiona também a filosofia africana em alguns momentos? Não, claro, assim, na verdade, eu não questiono, mas eu começo ou correlaciono ou investigo mais, né? E cada vez gosto mais. E a filosofia? É pra dizer que eu não quero dizer. Faz muito sentido, então cada vez eu gosto mais. Cada vez eu gosto mais. Estudando, continuo com a filosofia africana. Que bom. Bom, se pensar também que o berço da humanidade é a África, né? Então a gente vai ver elementos que são presentes da filosofia africana em várias outras experiências culturais, filosóficas, né? Uhum. A filosofia africana também é uma filosofia questionadora, nesse sentido de... Nesse sentido, com certeza, né? Porque é uma filosofia. Se te faz pensar, pergunta é uma filosofia. De repente, não questiona da mesma forma desse modo de filosofia que a gente conhece. Porque não é muito ancestral também de você ouvir... assim, tem uma filosofia, mas também tem filosofia contemporânea. Também tem pensadores de filosofia africana que estão pensando em contemporaneidade. Né? Tem diversos pensadores que estão, na atualidade, pensando em contemporaneidade. Você pode ter, por exemplo, o próprio Attili Bembe, que é um filósofo africano. Você tem o Mongobe Ramose, que é um filósofo sul-africano, que é o que questiona, por exemplo, os paradigmas universais. Sim. E ele está estudando agora a contemporaneidade, entendeu? Está trazendo a perspectiva pluriversal. Então, assim, tem filosofia. A filosofia africana tem filosofia antiga, filosofia contemporânea. E deixa eu fazer uma pergunta saindo um pouquinho daqui. Você, como quilombola, eu queria que você falasse um pouco disso pra gente também. Como que foi? Porque a Isa mesmo fez uma pergunta e pergunta assim, como que foi descobrir esse novo mundo? Mais ou menos isso, não foi? Não, porque eu pensei, ela cresceu no quilombo, então, tipo, ela teve acesso a essa outra... realidade, como que foi, tipo, desde pequena essa criação? Você teve um ensinamento ocidental também dentro de um quilombo? Como que se deu? Tem elementos. Um pouquinho mais profundo. Claro. Quando você se percebeu quilombola? Boa. Ai. Isso é bom.
Porque durante muito tempo... Nós somos de um quilombo do Rio Grande do Sul, de Canguçu, a minha família é de Pelotas, e quilombo do Maçambique, né? E a minha tia-avó sai do quilombo do Maçambique e vai para Porto Alegre, né? E aí também é a construção do nosso quilombo rural. Isso há mais de 70 anos, né? Tia Bijinha, maravilhosa, que já é uma ancestral. Irmã mais nova da minha avó. Né? 4 filhas de Mitoca. Mitoca tem as 4 filhas no quilombo: Ercília, Delza, Gélcia e Elza. E nós fomos criados, a minha mãe, meus tios, minha avó teve 8 filhos e é criado dentro do quilombo rural, né? E depois eles começam a sair do quilombo rural para ir para o centro, né, para o grande centro, e vão para a casa da tia Bijinha, né? Meu tio Dedé vai morar com a tia Bijinha, minha mãe também. E nós somos reconhecidos como quilombo oficialmente em 2018. Uau, todo esse tempo. Todo esse tempo. E por que do atraso? Né? Em 2018 a gente oficializa, né? Mas já se percebia como quilombo muito antes, né? Porque o que configura um quilombo? É quando você tem o tempo nesse território e quando você tem práticas, né? Práticas comunitárias, você tem práticas organizativas, né? Então, esses territórios configuram quilombo também. E o nosso quilombo do Rio Grande do Sul, interior, também já tinha sido reconhecido como quilombo. E durante muitos anos, assim, né, eu cresci com essa prática, cresci com todos os meus primos, com todos os meus tios, com toda essa... Eu sempre cresci em grande coletivo, né? Todo mundo morando junto. A minha mãe nasce oficialmente dentro do quilombo. Né? Minha mãe nasce dentro do quilombo. Uau. Mora dentro do quilombo. E quando ela me tem, a gente já não tá mais dentro do quilombo. Ah, tá. Né? Mas cotidianamente, todos os dias eu estava naquele espaço. Todo dia eu estava dentro daquele espaço, né? Sim. E quando a minha mãe conversa conosco, isso eu já era bem mais nova, que nós éramos um quilombo, assim, para mim foi né? E aí eu fui entendendo depois, assim, né? Fui reconhecendo, fui entendendo, fui compreendendo como que é uma experiência quilombola, né? E fazendo o resgate da história, da nossa história também. E não sei te dizer, assim, como é que é, porque não tem uma virada de chave, Sim, entendeu? entendi. Assim, tipo assim, um dia eu acordei e penso assim, agora eu sou quilombola. Ah, tá. Né? Essa pergunta Tipo, não tem assim, agora eu sou quilombola, meu Deus, eu virei quilombola. Porque não viramos quilombola, sabe? Era algo que sempre existiu, sempre permeou a nossa realidade. Mas dentro de um quilombo, o que você acha, e principalmente porque você presenciava esses dois mundos? O que eu acho muito importante dentro da prática quilombola é a prática da coletividade, né? Eu tenho uma amiga minha que disse uma vez para mim assim, quando eu saí de casa, quando eu saí do Rio Grande do Sul, né? Fui morar no Rio de Janeiro, fui morar em São Paulo para morar no Rio de Janeiro, eu sofri muito, assim, porque para mim era muito diferente, né? A convivência, achava... E aí uma amiga me disse, uma vez uma amiga disse assim, tu tem que entender que tu não tá dentro do quilombo. Tu tem que entender que tu não mora mais com as tuas primas, que tu não mora mais... Do ventre da minha mãe só saiu eu. E eu nunca me senti filha única, por exemplo. Eu não conheço essa expressão de filha única. Fui criada com todos os meus primos, todos os meus tios. Eu lembro uma vez que minha mãe mora agora na Bahia, né? Foi transferida para Salvador. E eu saí do Rio e fui passar o Natal com as minhas tias, no quilombo. E uma amiga minha falou assim, mas você não vai passar o Natal com a sua mãe? Eu disse, não, mas eu tenho mais 5 mães. Caramba. Que lindo. Né? Então, tipo, tem a minha mãe, que é minha tia Maria, que é minha tia Mayra, minha tia Ana, minha tia Maninha. Isso tá muito naquele livro que você encomendou, inclusive. Olha eu. Filhos da entidade. Tá muito disso, que então, fala como a gente isso. escolhe as nossas mães. Que é o abraço da comunidade, entendeu? Sim. E as minhas tias, minha tia Valéria, minha tia Sônia, minha tia Mara, sabe? E assim, eu fui criada, minha tia Tânia, que já voltou pro Orum. Então, eu fui criada, e elas são primas da minha mãe, entendeu? Eu tive... E a gente cria... não sei te explicar, assim, sabe? Eu fui criada dentro de uma comunidade. Então, o senso de comunidade sempre foi algo que permeou a minha realidade. E é uma das coisas que, para mim, é um dos maiores presentes da vida que eu tenho, né? Que é viver em comunidade, voltar para casa, o senso de família, sabe?
Então, não sei te dizer assim, hoje eu acordei, e aí eu fui entendendo que aí depois estudando sobre quilombo, né, lendo mais sobre quilombo, eu fui entendendo que isso é uma prática quilombola. Por exemplo, em 2018, a minha família sofre uma violenta tentativa de reintegração de posse no nosso terreno do quilombo. A polícia chega, bate, quebra. E aí todas as pessoas da cidade foram para aquele espaço, acamparam naquele espaço. Entende o que é o pertencimento quilombola? E aí, automaticamente, minhas tias cozinhando, todo mundo ensinando as crianças, fazendo horta. E a gente agora tem uma biblioteca lá dentro e tal. Então, é a dinâmica mesmo de um microterritório organizativo, sabe? Como era o próprio Quilombo dos Pomares, né? E tantas outras experiências quilombolas, assim, né? E é importante também você trazer tudo isso, porque provavelmente muita gente, quando pensa em quilombo, só pensa em Quilombo dos Palmares. Não pensa que no Brasil tem tantos quilombos. Tem tantos, né? E eu gosto muito do que a Beatriz Nascimento traz. Ela fala, nós somos um quilombo. Então, a nossa casa também é quilombo. Exato. Né? Porque todas as pessoas pretas saíram de um quilombo. Então, todo mundo traz em si esse lugar do quilombo. Então, ela traz a escola de samba como um quilombo. Ela traz o baile Black Soul como quilombo. Ela traz as rodas de rima como quilombo. E eu fui pra Colômbia, só soltando rapidinho, eu fui pra Colômbia também, lá eles têm um palanque. Os palanques que são os quilombos. Sim. Então, assim, eu achei bem legal também. Enfim. E quilombo, ele vem, né? Ele vem de uma raiz Congo, né? Então, assim, isso vem com os nossos ancestrais. São práticas dos territórios. Um terreiro de candomblé é um quilombo. Pois é. Eu tô pensando, você falando assim, porque eu fui criada dessa forma, mas não no meio rural, mas quase em Poços de Caldas. Você acha que quilombo é um espaço rural? Exato. Que também é uma leitura de quilombo, sabe? Mas eu gosto muito do que a Beatriz diz, assim. Que nós somos seres quilombolas. Eu tô pensando na casa da minha avó. Minha avó, eu falei, é da Umbanda, né? E ela tem o centro dela. E é um espaço, assim... A forma como você tá falando, eu tô pensando nisso, no calorzinho do centro da minha avó. O quanto a gente se sente abraçado, né? Uma comunidade que cuida da comunidade em volta. Você tava aquele dia que a gente foi assistir o Ori? Não. Não tava? Que a gente... Tava sim, o dia do Nublu. Sim. Tava sim, tava. Você lembra do filme que Beatriz Nascimento, que ela traz, né? Por sinal, estamos procurando o filme pra assistir novamente. Aquele filme. É maravilhoso. Eu não fui, eu quero assistir. Eu estudo aquele filme. É maravilhoso. A gente tá, inclusive, com a agenda pra Betânia vir aqui. Tem que Betânia joga. Mas eu quero assistir esse filme mais umas duas vezes antes de trazê-la. Beatriz é incrível, gente. Eu sou apaixonada pela Beatriz Nascimento. Depois tive a felicidade de conhecer a Betânia. Né? Ela é luz também. Muito. Porque minha mãe militava com a Beatriz. Era isso que eu te pergunto. Aliás, eu tinha duas perguntas aqui que eu não quero deixar passar. Uma é sobre a sua mãe, porque eu já ouvi você falando algumas vezes sobre a sua mãe. Mas quem é sua mãe? Assim, você fala, minha mãe, mas quem é sua mãe? E a gente trouxe a minha mãe aqui, então a gente gosta de mãe. E o seu pai também, mas eu também fiquei curiosa pelo seu pai. Minha mãe, Sônia, uma mulher maravilhosa, incrível. Nossa, amo minha mãe muito. Minha mãe, minha melhor amiga real. A pessoa que eu vou contar tudo, às vezes eu acho que eu vou falar, eu esqueço que ela é minha mãe, sabe? Minha mãe me teve muito nova, minha mãe me teve com 21 anos, né? Uau, Então, assim, eu cresci com uma amiga, né? Então, ela é minha amiga, minha irmã, assiste tudo que eu faço. E a minha mãe é uma mulher que eu tenho uma admiração muito grande pela minha mãe, sabe? Minha mãe estudou depois de mais velha, agora... Depois dos 50, quase chegando aos 60 anos. Minha mãe, com 60 anos, terminou o mestrado. Uau. Né? Então, assim, minha mãe é uma mulher preta, militante, filha de um militante. Meu avô era da Frente Negra Pelotense. E que se organizava dentro do Quilombo e que se organizava também politicamente falando, né? Minha mãe conta que no assassinato do Martin Luther King, ele senta os filhos, né? Conta a história dos direitos civis negros americanos e bota para os filhos assistirem. Olha isso. Fala da história negra, né? Então, também tem essa, né? Eu vim de uma família que sempre discutiu questões raciais, né? E aí a minha mãe é uma grande, como ela mesma diz, eu vou falar porque é uma fala que ela fala, tipo, uma grande mulher política, ex-feminista, agora mulherista africana, e que militou junto com todas essas mulheres, né? Então...
Na minha casa, desde muito cedo, eu conheci Abdias Nascimento, né? Eu conheci Deise Benedito, conheci essas mulheres incríveis, que são nomes e quadros de Sueli Carneiro. Essas mulheres me conheceram novas demais, né? Então, assim, Edna Roland, que era... Então, desde muito cedo, eu tive contato com todas essas mulheres, né? Então, eu nasci dentro desse universo político, porque minha mãe é uma mulher política, é uma mulher militante, ativa do movimento negro de muitos anos, assim. Incrível. Incrível, maravilhosa. Uma mulher mariana, preta, de Oiá. Ô, mãe, vem pra cá também. Ela é comigo. Pois é. Filosofia africana. Pois é. Ela é babada, ela é maravilhosa. Olha Ela isso, tem que que vir. lindo, gente. Ela é guria, olha, eu sou suspeito. Fala, minha mãe é tão maravilhosa, tão incrível, tão inteligente. Tia Mitinha, como ela gosta de ser chamada. Porque a avó dela era a Mitoca, e aí ela é muito parecida com a avó. E a avó era Iorixá. Então, ela fica de Tia Mitinha. Tia Mitinha. Tia Mitinha. Ah, Então, Tia Mitinha, vem pra cá. pode Tia Mitinha. Fazer Tia Mitinha Vem aqui pra cá, Tia Mitinha. O sonho dela é conhecer o ralo dela. O sonho dela é conhecer o movimento negro, porque daqui a luta Ela negra, nunca veio pra ela Nova nunca York. não, pra ver Nova York, assim. Precisa ver. Ela já saiu do Brasil, já foi pra Colômbia, mas aqui pros Estados Unidos ela nunca veio. E como o meu avô, né, era apaixonado pelo Malcolm, então lia pra ela, então assim, ela tem muita vontade de conhecer o Harlem, conhecer essas histórias. E o meu pai querido, meu pai era um dono de escola de samba. Meu pai era dono da Imperadores do Samba, uma escola de samba que tem lá no Rio Grande do Sul. E meu pai se relacionou com a minha mãe, quando a minha mãe veio, né, do interior, novo. E eu não tive contato com meu pai, né? Mas ele é minha mãe é uma mulher muito incrível. Então, minha mãe nunca, ao longo da vida, falou um ai do meu pai pra mim. Eu que nunca quis me aproximar do meu pai. E aí, conforme meu pai foi envelhecendo, meu pai tenta fazer essas aproximações e eu não quis. Aí, quando eu começo a oficialmente participar de grupos de questões raciais e tal, isso com 16 anos eu resolvi procurar o meu pai. Quando eu entendi porque o meu pai não era meu pai por conta dessa violência do racismo. E aí eu resolvi procurar meu pai. Uau. E ali eu começo numa relação de amizade com meu pai, assim, muito tateando, né? E aí, quando eu tinha 24 anos, o meu pai vira para minha mãe e fala assim, nega Sônia, agora eu posso morrer. Eu conquistei o amor da minha filha. E aí minha mãe falou assim, não, João, tu tá novo, tu vai ter muita coisa para fazer. E naquele ano, no meu aniversário, meu pai faleceu. No seu aniversário? No meu aniversário de 2005. E eu depois que passou a tristeza, assim, e foi muito assim, né, passou a tristeza, eu fiquei muito feliz do meu pai dizer isso, sabe? Dele tirar aquele peso dele. Porque depois, minha mãe quando vai fazer a monografia dela, da faculdade, ela estudou na Unicinos, numa escola que tinha lá. E ela escreve por que a escola formal não atrai tanto como a escola de samba. Por que a escola de samba atrai mais pessoas negras do que... E ela vai fazer na escola do meu pai, porque eles eram muito amigos. E aí meu pai já está nesse lugar também de discussão racial e tal. E aí ele começa nessa tomada de consciência. E aí, fico muito feliz quando ele diz isso pra minha mãe, sabe? Fico feliz dele ter... E aí eu descubro que eu tenho irmãos, que eu não sou filha única. Olha isso. Tenho um contato. Presentão. Júlia, amor da tia, que fala com ela todo dia. Os meus sobrinhos. Sou tia-avó já. Uau! Nossa, tô até emocionada, caramba. Sim, aí em 2020 eu fui a Porto Alegre, passei o final de semana na casa da minha irmã Fernanda. E é isso, assim, por isso que eu digo, assim, eu acho que o Mulheres me ajuda por isso, assim, sabe? Sim. Porque até no Dia dos Pais eu escrevi um texto sobre isso, né? Eu acho que se a gente não tivesse sido afetado pela violência do racismo, de repente meu pai teria sido pai, né? Caramba. De repente meu pai teria ficado comigo, né? Porque ele também teve ausência de pai. Então, mas esse era meu muito pai, sério lindo, bonito, bicheiro, muito engraçado, meu pai. E aí eu fui para Porto Alegre, guria, é uma coisa muito louca que acontece, assim, eu fui guardar um extrato de um cartão cidadão e descobri que tinha um dinheiro. E eu falei, quer saber, eu vou para Porto Alegre fazer uma surpresa pro meu pai, passar o aniversário com ele. Aí mandei uma mensagem para ele, naquela manhã ele faleceu. Nossa. Gente. Enterrei meu pai no meu aniversário. Uau. Que história, hein, Catiúcia? Né? História. Que
pancar. Que tiro foi esse, como diz a Que tiro, gente. Você e a Ruth. E eu nem sabia, só pra até não perder o gancho, eu nem sabia que... A não ser que você vai falar sobre exatamente o mesmo ponto agora. Eu já perdi agora o que eu ia perguntar, mas pode ir. Não, é que eu não sabia da monografia da sua mãe. E aí qual era o tema, né? Que é essa questão da educação, né? O porquê que a escola de samba atrai mais do que a escola formal. Mas eu tinha essa pergunta, assim, sobre educação, porque você é doutora hoje. Sim. Né? E a educação pra gente ainda é algo que parece distante. Não somos todos que temos a vontade ou que temos acesso à educação, né? Começa primeiro ao acesso, depois que a gente vai pensar em vontade. Sim. E até essa coisa mesmo assim, eu tô pensando por mim, tá? Quando eu pensei em falar com você a primeira vez, e aí, quando eu falei com você, foi completamente diferente. Eu falei, gente, ela é acadêmica, ela é doutora, eu não vou ter nem papo pra falar com essa mulher. E aí eu te encontro no show dos Racionais. Grita louca! Sabe todas as letras, gente. Todas as letras. Você me fez... Eu já, é claro, né? Eu amo Racionais pela história, mas eu nunca pensei nas letras. Eu nunca quis olhar para letras Racionais, porque para mim Racionais não contava a minha história, porque eu sou mineira, tenho uma outra realidade, então eu não vi. Mas eu te vi com aquela paixão no show dos Racionais, eu falei, gente, eu tô apaixonada também, eu vou saber agora todas as letras de Racionais. Alucinada. Assim, gente, sério, assim, vou até contar pra vocês. Vocês não imaginam o que foi gravar com o Brau pra mim. Sério. Eu sou alucinada pelo Racionais. Eu sou alucinada, assim, no meu programa da GNT, se você vê, tô citando Racionais na minha monografia, na minha dissertação e na minha tese de doutorado eu tô citando Racionais. Eu falei isso pro KLJ aqui, né? Eu falei, você tem dimensão, né? Assim, que você... Né? Você viu eu gritando. Eu lembro dela falando assim, cara, você tá cantando tudo. Eu sou apaixonada. Minha música favorita é Fórmula Mágica da Paz. Olha isso. E eu ia até, desculpa, mas eu ia te perguntar exatamente isso, porque, por exemplo, o Racionais hoje virou matéria, né, em faculdade. Hoje é obrigatório, né, numa faculdade como matéria. Mas, enfim, por que... Eu não sei se a pergunta seria para você, por que nós não estamos usando Racionais, por exemplo, nas escolas? Sim. Por que a gente não está usando, né, a filosofia africana na escola? Sim. E como que a gente pode começar... nós aqui sentados hoje, como que a gente pode começar a trazer mais isso para a educação, né? Para que quem está vindo agora tenha esse acesso, tenha essa vontade de aprender. Total. Tu imagina se a gente ensinasse na escola, um homem na estrada recomeça a sua vida. E aí, quando você fala que um homem na estrada recomeça a sua vida, você pode trabalhar com a ideia de uma perspectiva de Ogum, que é caminho. E que você tem caminhos, que você tem possibilidade. E quer provar que a si mesmo mudou, que se recuperou. Não quer olhar para trás, dizer ao crime nunca mais. Olha isso. Né? Então, se você tem a possibilidade de ensinar isso para suas crianças, fazer as crianças se ouvirem, né? Entenderem a sua própria história e fazer a interpretação em cima das suas próprias narrativas históricas, a escola não vai ensinar isso. E é utópico pensar que a escola está a serviço da emancipação do nosso povo. Não tá. A escola, como eu falei no próprio podcast do Brau, a escola ela não forma, ela formata. Programa. Lembra de um clipe bem antigo que tem The Wall, do Pink Floyd? Que as crianças vão andando assim, elas caem numa máquina de moer. Sim. Então, é essa a ideia da escola. E a escola não está a serviço de nada. A escola está a serviço de manutenção. Estou dizendo a escola no Brasil, né? Eu não conheço a realidade histórica daqui, mas... então você vê assim, e é muito desesperador, porque as nossas crianças estão na escola. A escola pública, né? As nossas crianças estão lá dentro. Exato. Até hoje, a gente acha que é seguro para eles, né? Que é seguro. E até hoje as nossas crianças vão para a escola para aprender que o Brasil foi descoberto. Até hoje as crianças negras vão para a escola para aprender que a história delas começa no século XV. Que elas, como se elas tivessem nascido dentro de um porão. Sendo que existe uma imensidão de história. E não só isso. Quando conta a história do povo negro no Brasil... só contam a história a partir do olho dos brancos. Por que não conta a história de Jaciata?
Por que não conta a história do Racionais? Exato. Né? Porque não leva Racionais para A sua mãe. da minha mãe. Porque olha o que a Beija-Flor fez agora na escola, né? Na escola de samba, eu fui homenageada da Beija-Flor e quando eu fui na quadra, quem apresentou o enredo da escola foram as crianças. E como é que as crianças apresentaram o enredo? Contando a sua história. Eu vim da África. O meu cabelo é crespo. Por quê? Porque o tema da escola de samba é empretecer o pensamento. Amém. Né? E aí tem uma parte do samba que canta Nossa gente preta tem feitiço na palavra. Então, assim, essas narrativas são narrativas de libertação. Exato. Mas ensinar um povo o seu pertencimento histórico é emancipá-lo. E emancipar um país que tem mais de 50% da população negra. Então, você continua mantendo. Então, assim, essa escola que está aí, ela não vai dar conta de nós. A escola não está a serviço de nada. É tipo o feminismo, né? É a mesma coisa. E eu vi até um comentário também que se a gente parar para pensar na estrutura da escola, que são os alunos normalmente saindo de uma sala, que é muito estrutura prisional. Você sai de uma sala e vai para outra. Você sai de uma sala e vai para outra. Daqui a pouco tem o horário do recreio. E Tipo, é muito panótico, prisional. né? É um espaço igual que o presídio. Exato. Que é um espaço fechado, tem uma pessoa que olha de cima. Sim. E o professor também está nesse lugar de olhar de cima, de controle. Sim, do controle. E uma criança sentada atrás da outra. E sempre com aquele conteúdo, sabe? Tipo, o conteúdo do mesmo. A criança não tem direito. Eu vi um vídeo hoje que me dilacerou. Que era uma criança chorando profundamente porque era Dia dos Pais. E o pai dela não foi na escola para pegar a lembrancinha. Só que o pai dela é ausente. Então, como que a escola vai trabalhar com essa questão? Uma criança de 3 anos chorava, o meu pai não veio buscar o meu presente. Então, a escola não trabalha com as especificidades da construção. A escola é machista, Sim. A escola é misógina, a escola é homofóbica, a escola é transfóbica. Sim. É racista. É racista. Eu nem citei porque cita dado, tá, pô. Meu Deus, destrói nossas famílias. Destrói. Aí depois ficam exigindo esses exemplos. Isso, dentro e aí a desses- escola, e aí você vê o alto índice, né, de evasão escolar são das crianças negras. Sim. Porque as crianças, né, dias racionais, só vão na escola para comer apenas nada mais. Nossa, Como tinha vão vários. estudar sem incentivo de alguém, Sim. né? Tipo, eles também gostariam de ter bicicleta, de ver seu pai fazendo Cooper, tipo o atleta. Ah, viu? Eu gosto de ir ao parque e se divertir. Eu sou suspeita. E ela é do sul. Então, tipo assim, Pois Racionais é é. a história do povo preto. Tipo, Exato. não tem como, Preto, tem como exato. você não olhar Mano em Brown perguntou para mim no final do podcast, defina Ma'at, que é que é uma força da natureza que organiza um território. Ele canta no final do Nego Drama, de onde vêm os diamantes? Da lama, valeu mãe Nego Drama. O que Ma'at pede? Um diamante precisa ser lapidado. E Ma'at diz que você, ao ouvir o seu coração, lapida a sua palavra. E quando você lapida a sua palavra, se reconhece e repensa sobre si. Então você faz o polimento desse diamante, tira ele da lama. Valeu mãe Nego Drama. Mãe Ma'at. Eu encerraria o episódio, mas a gente ainda tem pergunta. Porque eu ia te perguntar sobre... Eu vi uma frase sua falando sobre a questão de falar, por exemplo, eu estou desnorteado. Ah, isso é bom. Isso é filosofia. Pois é, então, eu achei o máximo, porque aqui usa muito essa expressão, né, de tipo, as coisas estão indo para o sul, tipo, não estão indo bem. Aqui usa muito essa expressão, não é? Things are south. They're going south. They're going south. Usa E eu muito essa acho, expressão. eu acho que em Black Parade, a Beyoncé fala, né? Eu vou voltar pro sul. Eu, se não me engano. I'm going back to the south. Back. No, 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 no. Pois é. E quando eu ouvi a primeira vez, eu falei assim, será que ela tá dizendo que ela vai fazer o caminho contrário? Porque ela fala isso e em seguida ela fala, vou sentar embaixo de uma árvore, né? E pegar a energia de Oxum com a minha Anki. Ela falou isso? Alguma coisa assim. Nossa, gente. Nós fomos construídos a pensar sempre para um lugar, né? Sempre para uma localização. E quando a gente fala eu perdi o norte, é porque provavelmente você já está sendo direcionado, né? Sim. E quando você fala assim, eu me perdi, eu estou desnorteado. Que bom que você está desnorteado, né?
Porque é sinal que você tem a possibilidade de fazer tudo ao contrário. Né? E eu gosto muito do que, no livro que eu falei, que você falou da Sobofu Somé, ela fala no final, quem sabe tá na hora de celebrar o estranho. Né? Então, de repente, caminhar ao sul pode ser uma outra possibilidade, porque a vida inteira você vai caminhar sempre pro mesmo lugar. Pois é, e eu pensei nisso, eu nunca tinha prestado atenção nessa... de falar, eu tô desnorteado. E é uma coisa que provavelmente falei minha vida inteira. Mas eu pensei muito nisso porque aqui nos Estados Unidos tem... E a gente nem conseguiu trazer toda a sua experiência para Estados Unidos, que a gente sempre tenta. Mas aqui nos Estados Unidos tem muito essa questão de falar... things are going south. As coisas estão indo para o sul, as coisas não estão indo bem. E aí, quando fala que tá bem, tipo, tá north. E é a mesma coisa. Going up. As coisas... everything's up, or, né? Então, assim... a gente... E isso cruzou, né? Isso desceu também, tá em todas as Américas, né? Porque a gente usa isso lá no Brasil também, é uma expressão muito forte, né? Eu não lembro agora se eu li isso em algum lugar, mas isso é uma coisa que, para mim, acho que foi com Ramose, é uma falha, agora não lembro, que é tanta coisa. Mas isso, para mim, foi algo que me tocou muito, sabe? Porque é isso, e muitas vezes nós falamos e nós não nos damos conta. Nós simplesmente estamos o tempo inteiro norteando o pensamento. Pois é. Preciso de um norte. E todo mundo fala isso. A todo momento. E eu tô desnorteado, né? Eu sou de Porto Alegre, então a gente fala, eu tô bem desnorteada hoje. E não existe um preconceito também por parte dessa frase no Brasil? Porque se trouxer pro sul, tá ficando bom. Se ir pro norte, já tá ficando... Mas engraçado que nesse aspecto não. Não. Né? Nesse aspecto não. Talvez o único, né? Não, talvez o único, né? Gente, olha aqui. Eu amo a Porto Alegre, me respeita, mas o povo do sul... Eu vivo falando mal do sul pro Lair a todo momento, mas até encontrá-los também, porque eu não sabia. Acho que a população preta do sul é muito visibilizada pra gente de fora. E a população negra no Rio Grande do Sul é extremamente expressiva. Né? Nós somos muitos, né? E é extremamente expressiva. Se não me engano, se não me falha a memória, a população do sul é 18%. Então, assim, é bem expressivo. O movimento negro é muito organizado no Rio Grande do Sul. E um dos últimos censos, se não me engano, se foi há 2 anos atrás ou 3 anos atrás, apresentou o Rio Grande do Sul como um dos locais que mais também produz espaços de religiões de matriz afro-brasileira. Que interessante. Preciso conhecer mais o sul. Africana. Então, assim, porque a gente também conhece esse sul embranquecido. Exato. Sim. Mas nós somos muitos, né? Precisamos todos nós conhecer. Temos expressões, temos grandes líderes negros, o próprio Oliveira Silveira, que foi um dos grandes percussores, grandes idealizadores do 20 de novembro no Brasil. Então, assim, o Rio Grande do Sul tem muita coisa preta. E a gente pensa que é branca, europeia, alemã, porque é essa visão, né? que é apresentada no Rio Grande do Sul. Mas não, o Rio Grande do Sul tem uma população negra bem expressiva. Precisamos conhecer nossa história. Precisamos conhecer nossa história. Essa era uma. A outra coisa era uma coisa que eu acho linda que você faz, que é chamar de irmã. E isso é muito... Aqui a gente vê, né? Hey sis, hey sister, mas no Brasil... é muito... vira evangélico, né? Irmã é uma coisa evangélica. Então, eu acho lindo o jeito que você... Eu chamo todo mundo de irmão. Isso... Tem até um amigo meu que disse assim, Cátia, você não pode chamar todo mundo de irmão, porque nem todas as pessoas são irmãs. Eu falei, irmão, mas eu... eu chamo de irmão. Eu falei, irmão, tô falando no sentido espiritual mesmo, sabe? Sim. Se entender como uma grande conexão. As pessoas têm falhas, eu tenho falha pra caramba também. Pois é. Mas não vou deixar de chamar uma pessoa preta de irmão por isso, entendeu? E, infelizmente, a gente precisa encerrar, porque eu acho que ainda daria mais 3 horas de conversa aqui. Mas, antes da gente encerrar, antes de eu até agradecer pela sua presença, eu gostaria de saber de você, aliás, o que você falaria para sua criança interior, para sua menina Catiúcia, que estava lá no sul? A sua menina. O que você falaria para ela hoje? Meu primo falou esses dias pra mim, olha, aquela pretinha que tinha o joelho embarrado, vivia caindo no chão. Chorava, chorona, meu apelido era Catiúcia. Na minha família, ninguém me chama de Catiúcia, né? As pessoas me chamam de Cucuta, que era o apelido do meu avô. Ninguém me chama de Catiúcia. Que legal. Ninguém, amigos íntimos Cucuta. Assim, né? Todo mundo chama de Cucuta. E aí, falar Cucuta, chorava. Eu sabe que já me perguntaram isso outras vezes, né, irmã? Eu
não tinha dimensão de, por exemplo, hoje estar sentada num podcast com três mulheres pretas incríveis em Nova York. Se você me dissesse isso há um tempo atrás, eu ia falar, tá. Eu ia dizer pra Cucuta, que é a mesma Cucuta aqui com 41 anos, né? É que as bases e os valores que ela aprendeu com a Dona Ercília, com o seu Olício, com a Sônia, os meus tios, eles se mantêm vivos, e é o que mantém ela viva, é o que mantém ela firme, né? Eu sou porque a minha família existe, eu sou porque o meu quilombo existe. Eu sou a própria expressão da minha família. E o dia que você tiver com contato comigo, toda a minha família, você vai entender. Ela realmente é a expressão da família dela. Então, uma das coisas que... Eu sou de axé, né? Não sei se eu cheguei a falar. Eu sou nascida e criada dentro do terreiro. Nunca tive outra espiritualidade. E eu sempre peço para Ogum, né? Sou raspada para Ogum, que Ogum sempre me mantenha ali, firme. Né? E sempre me mantenha no caminho que ele me deu. Olha... Incrível isso. Muito obrigada. Axé, gurias, axé pra nós, axé em nós, gratidão. Vou perguntar uma coisa antes. Você fala Yorubá? Queria, guria. Eu tava aqui, eu falei, ela fala Yorubá, porque você... eu sou de axé. Você traz muito também, né? Muitas palavras em Yorubá. Porque eu fiz curso em Yorubá e a vivência no terreiro, né? Eu sou nascida dentro de um terreiro, faço parte de uma família linda de axé, benção pro meu babá. Então... isso faz parte do cotidiano, né? Já fiz curso de Yorubá, eu tenho um sonho em falar em Yorubá. Pois é, né? O meu também. É lindo, né? O meu também. Mas a gente, infelizmente, está atravessado pela língua do colonizador. Sim. Então, eu sim. ainda não falo Yorubá. Tá bom, então acho que é o próximo desafio da rede social. Vou te marcar toda vez que estiver estudando Yorubá, eu vou te marcar. Além de marcação da academia. Eu faço curso. Pois é, e aqui tem. Aqui eu sei que tem. Aqui tem. Eu fiz, guria, muito difícil. Né? Eu já tentei algumas vezes e eu sempre paro no meio do caminho. Eu acho a pronúncia... é muito complicado. E eu acho lindo, né? É bem cantado, né? Mas é difícil. Até na língua a gente se expressa muito bem, né? É musical. É musical, exato. É. Acho que o Yorubá tem uma sonoridade... Aí podemos voltar para o início, assim, porque esse filosofia coração, esse som te atravessa. E aí te encanta, há um encantamento no Yorubá. Porque também eu tenho para mim que toda vez que uma pessoa está falando Yorubá, ela está falando com o ancestral. Catiúcia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Sexto episódio da terceira temporada. Ou quinto ou sexto, já me perdi. Eu posso voltar. Da terceira temporada. É um prazer gigantesco. Como você disse que você não imaginava estar aqui sentada hoje com 3 mulheres pretas no meio de Nova York, eu jamais imaginaria estar sentada do seu lado aqui em Nova York. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Como eu falei lá no começo. Eu que agradeço, assim. Vir para Nova York, para mim, foi um desafio. E aí, tu falou de comunidade, eu acho que a gente sempre se encontra, né? Sim. Encontrei vocês, encontrei o Laír, encontrei todo mundo, assim. E foi um presente para mim, assim. E obrigada aqui, né, público, ao Laír, que está aqui no estúdio, porque ele mandou a mensagem para a Catiúcia falando, você precisa falar com as pretas. Então, eu fui atrás, descobri quem era e fiquei encantada. Eu passo para todo mundo o Instagram de vocês. Por isso que a gente está crescendo tanto. Todo mundo assistir Pretas em Nova York, porque é incrível, assim, é muito incrível. Que honra. Sério. Trazer a narrativa daqui, né? Acho que uma das coisas que eu sempre falo, falei pouco da minha experiência em Nova York, mas uma coisa que eu tenho muito priorizado aqui é apresentar Nova York com o olhar de pessoas pretas. Que eu acho que é isso que é importante. Graças aos ancestrais. Graças aos ancestrais.